Nesta sessão vamos abordar a função procv. A função procv é uma função que procura um valor numa coluna mais à esquerda, ou seja, será a coluna à esquerda da vossa tabela, dos valores a procurarem, e vai devolver o valor da mesma linha numa determinada coluna. Parece complicado, mas vamos simplificar. Ora, eu pretendo procurar, aqui por exemplo, o valor 2 na minha coluna. Eu sei, olhando para a minha tabela, que eu tenho aqui o 2 e que o nome deste aluno número 2 é o Afonso e tenho aqui os restantes dados. O que é que a função procv faz? A função procv permite, eu vou inseri-la através do fx, fazer aqui uma pesquisa procv, é outra forma de nós introduzirmos as funções. E a função procv, no primeiro argumento, pergunta qual é o valor que ele vai procurar na folha do Excel. Ora, neste caso, eu não pretendo procurar um valor específico, pretendo procurar o valor que seja inserido nesta célula. Matriz da tabela. A matriz da tabela é a tabela onde eu vou procurar valores. Neste caso, seleciono toda a tabela. Isto vai aqui estender um bocadinho, porque a minha tabela é bastante comprida. Eu vou pôr, então, todos os valores. Número do índice da coluna. Número do índice da coluna é o valor que vai ser devolvido. E, para sabermos qual é o índice da coluna, vamos contar. A coluna A é o número 1, coluna B é o número 2, coluna C será o número 3, D e assim sucessivamente. Então, neste primeiro exemplo, eu pretendo que seja devolvido o nome referente ao número. Então, neste caso, será número do índice 2. Procurar intervalo, dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Se pretendermos localizar o correspondente mais próximo, na primeira coluna, colocamos aqui verdadeiro, ou não colocamos nada. Localizar um correspondente exato, colocamos falso. Podemos deixar sem nada. E aqui temos o valor devolvido. O que é que isto permite? Se eu pretender procurar o número 5, basta alterar o nome, ele vai devolver o valor que corresponde à mesma linha, mas no índice da coluna 2. Agora, imaginemos que eu vou colocar aqui o 1. Imaginemos que eu não pretendia que fosse devolvido o nome, mas que fosse devolvido este valor. Ora, o que é que eu precisava de fazer? Bastava apenas trocar o índice. Este era o 2, este aqui será o 3. Se eu trocar na minha função, eu posso editar a função diretamente aqui, sabendo que este é o valor do índice da coluna. Se eu trocar para 3, ele vai devolver o 65. E assim sucessivamente. Se eu trocar para outro valor, irá devolver outro valor. Onde é que nós conseguimos ver bem a utilidade destas funções? Vou-vos mostrar aqui um exemplo de uma folha que resume por aluno, ou seja, por número, os valores que são introduzidos nesta folha. A partir do princípio que isto é uma folha de avaliação de uma turma, tenho aqui os vários instrumentos de avaliação e tenho os vários alunos. Nesta folha consigo ver o panorama geral da turma. Aqui, e usando a função procv, eu conseguiria ver o panorama de um aluno. Como? De uma forma bastante simples. Bastava alterar o número do aluno e automaticamente ele vai procurar os dados deste aluno nesta folha e vai devolvê-los, vai organizá-los da forma que eu estruturei. Como é que isto funciona? Alterando aqui o nome, o número, o nome. Usei a função procv, o K5 faz referência à célula onde eu escrevo o nome
este global B10, C38 corresponde à folha e às linhas e colunas onde eu vou ler este valor. Posso mostrar que vim buscar aqui, simplesmente selecionei esta tabela e o 2 corresponde ao índice da tabela. O primeiro índice é o 1, é aquele que eu não vou usar, é o que eu vou fazer a comparação, e o 2 corresponde aos nomes. E assim consigo que seja devolvido o nome. Para vir devolver este valor, mesma coisa, neste caso fiz referência ao nome, posso fazer referência ao nome ou ao número, selecionei a tabela, primeiro período B9, Y38 corresponde a esta tabela, B9 e Y38 corresponde à tabela, e o valor 2 é o valor do índice, o valor da coluna que eu pretendo que surja aqui. Podemos ver que está o 65.000, porque não tem aqui nenhum dos valores, e depois deverá saltar para o 50.50. Desculpem, 50.50. Se eu for analisar os dados do aluno 3, (80, 42, 25). 80, 42, 25. E se eu fizer isto por períodos, eu consigo ter uma tendência, consigo verificar a tendência, saber se o aluno está a subir ou a descer. Se gostou deste vídeo, adira ao nosso canal.